Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 39. Viver em harmonia com os irmãos. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. A tua palavra declara no Evangelho que, se possível, nós devemos ter paz com todos. Pai, torne os nossos relacionamentos harmoniosos. Pai, em nome de Jesus, traga concórdia em nossos relacionamentos, que possamos ser sal e luz nessa terra, que possamos fazer a diferença e que possamos oferecer aquilo que temos e que está em nosso coração, que é Jesus. Pai, que o nosso coração transborde do Teu amor, da Tua presença e da Tua palavra, para que em meio aos nossos relacionamentos possamos transmitir a Tua graça e a Tua paz. Eu oro por mulheres neste dia, em nome de Jesus. Amém. Viver em harmonia com os irmãos. A igreja em Atos dos Apóstolos tem uma grande força espiritual, porque todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com um objetivo comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 46. Esses cristãos tinham a mesma visão e o mesmo jeito e seguiam em direção ao mesmo ponto. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos capítulo 4, versos 24. Eles oravam em concórdia. Atos capítulo 4, versos 24. Viviam em harmonia. Atos capítulo 2, versos 44. Cuidavam uns dos outros. Atos capítulo 2, versos 46. Atendiam às necessidades mútuas. Atos capítulo 4, versos 34. E viviam uma vida de fé. Atos capítulo 4, versos 31. A igreja primitiva, como descrita no livro de Atos, vivia em unidade e, como resultado, operava com um poder maior. No entanto, quando a igreja começou a se dividir em várias facções com diferentes opiniões, o poder da igreja esmoreceu. As pessoas que não conseguiam viver em concórdia por conta de seu orgulho e outros problemas relacionados fizeram com que a igreja se dividisse em muitos grupos diferentes. No entanto, o apóstolo Paulo disse à igreja dos Coríntios que eles tinham que se entender entre si e se eles quisessem receber as dádivas que Deus havia prometido. Ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versos 9 ao 11, fiel, ou seja, confiável, cujas promessas são sempre verdadeiras e dele podemos depender, é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês, desavenças. Os cristãos da igreja de Corinto eram pessoas iguais a nós. Pessoas em relacionamentos uma com as outras, discutindo sobre temas triviais que deveriam ser importantes para elas. Vemos isso em 1 Coríntios capítulo 1, versos 12. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. A mim parece que apenas os nomes foram trocados nas discussões de hoje em dia. Agora ouvimos: eu sou católico, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou um carismático, eu sou... enfim. Continue a ler até o versículo 13. Acaso Cristo, o Messias, está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome do Paulo? Paulo estava dizendo aos coríntios para pensar em Cristo, não uns nos outros. Se devemos viver em paz uns com os outros e libertar o poder e as bênçãos de Deus em nossas vidas, devemos fazer o mesmo. Às vezes ficamos tão chateados e preocupados com o que os outros cristãos estão fazendo
que esquecemos tudo sobre Jesus e que Ele nos chama para vivermos em unidade uns com os outros. Procure viver em harmonia e paz. A palavra de Deus instrui, encoraja e clama aos cristãos que vivam em harmonia uns com os outros. Por quê? Porque Deus nos quer abençoados, levando nossas vidas com poder, e Ele sabe que uma vida assim não é possível, a não ser que vivamos em paz. A paz nos une ao precioso Espírito Santo. O Espírito de Deus é um espírito de paz. Jesus é o príncipe da paz. Quando ele estava preparado para ascender aos céus, disse aos seus discípulos: "Deixo-lhe a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo." Entre parênteses, pare de permitir a si mesmo a agitação e a perturbação e não permitam a si mesmo serem medrosos, intimidados, covardes e irrequietos. É basicamente isso que João capítulo 14, versos 27 está nos dizendo. Após sua ressurreição, Jesus apareceu para seus discípulos. O 20º capítulo de João nos conta suas aparições para seu povo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Novamente, Jesus disse: "Paz seja com vocês." João capítulo 20, do verso 19 e 21. Ainda que seus discípulos estejam atrás de portas fechadas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." João capítulo 20, versos 26. Acho que é evidente que Jesus estivesse dizendo: permaneçam em paz. Jesus nos deu sua paz para nossa proteção. A palavra diz que devemos tão somente acalmar-nos e deixar que a paz seja a juíza em seu coração. Temos que buscar a paz com perseverança e sermos pacificadoras. Salmos capítulo 34, versos 14, Mateus capítulo 5, versos 9. Jesus nos deu a paz, mas certamente nos escapará se não estivermos determinados a mantê-la conosco. A palavra de Deus nos diz que se quisermos viver em harmonia uns com os outros, devemos perseverar na paz e buscá-la. Pedro escreveu em sua epístola: "Quanto ao mais, tenham vocês todos o mesmo modo de pensar, unidos em espírito, sejam compassivos uns com os outros, amem-se uns aos outros fraternalmente, como irmãos em um mesmo lar. Sejam misericordiosos, compassivos, caridosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, brigas, ofensas, maledicências. Ao contrário, bendigam, orando pelo bem-estar, pela felicidade e proteção, e verdadeiramente tendo amor e compaixão pelos demais, pois para isto vocês foram chamados, para receberem bênção de Deus, para que vocês possam obter bênçãos como herdeiros, bem-estar, felicidade e proteção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, que pareçam ou não felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, da maledicência, da trapaça. Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz, a harmonia, sem perturbar-se com medos, paixões avassaladoras e conflitos morais, com perseverança, e não apenas deseje relacionamentos pacíficos com Deus, com seus próximos e com você mesmos, mas o persiga, vá atrás dele. 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 ao 11, com comentários da Joyce. Uau! Glória a Deus! Se possível, tenha paz com todos. Vive em harmonia. Vive em harmonia com as pessoas, sabe? Eu lembro vagamente de uma história que eu escutei há muitos anos atrás e que serve muito aí para a vida como um todo, não somente corporativo, mas para a nossa vida. Certa feita, uma pessoa estava muito brava com a outra e tinha um péssimo relacionamento. E conta-se que era um rei, então ele preparou uma bela bandeja, pediu para que seus súditos o fizessem, na verdade, e colocou restos de comida, restos, porcarias, coisas que iam para o lixo nessa bandeja bonita de prata. Imagine você uma bandeja com uma tampa em cima, igual aquelas que a gente vê nos filmes dos chefes, enfim, extraordinária a aparência. E aí, chegando na casa dessa pessoa, que era um súdito seu e que tinha um péssimo relacionamento com o rei, o súdito do rei disse: "Olha, o rei mandou te entregar isso, fulano de tal."
E ele ficou tão feliz, tão contente, que antes mesmo dele entregar o presente, ele disse: espere um momento, eu não tenho muito a oferecer, mas eu também quero entregar. E pegou uma bandeja muito mais simples, mas também colocou numa bandeja uma rosa. E fechou a tampa e entregou para o súdito e disse: diga que esse é o meu presente para o rei, agora é o que eu posso oferecer, mas que é de todo o meu coração. Então ele entrou com a sua bandeja ali dentro de casa, colocou numa mesa de jantar e chamou a esposa: mulher, venha cá, venha ver, o rei nos mandou um presente, vamos ver, de repente que manjares, que delícias o rei nos enviou. Quando ele abriu a bandeja, pasmem, né? Vocês já sabem, mas pasmem, né? Ele recebeu aquele lixo, aqueles restos, aquilo que deveria ser resíduo, né? Jogado fora. E então a mulher olhou para aquele marido com lágrimas nos olhos e o marido disse: mulher, eu acabei de mandar, nós não tínhamos muito, então eu acabei de mandar para o rei a nossa bandeja, a nossa única bandeja, com uma rosa do nosso jardim, declarando a minha gratidão pela oferta que ele estava nos dando, mas ele na verdade não merecia aquela rosa. Então a mulher, com muita sabedoria, disse ao seu marido: meu marido, cada um oferece aquilo que tem. Que você e eu ofereçamos aquilo que temos, que o nosso coração esteja recheado da presença de Deus, para que os nossos relacionamentos sejam contagiados e que só ofereçam graça, misericórdia e favor da parte de Deus e da nossa parte. Se o outro tem te oferecido lixo, não se preocupe. Não se preocupe. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E você certamente vai colher pelos frutos que você plantou e não pelos frutos que você está vendo o outro plantar na sua vida. Não se preocupe, não tenha medo, tenha fé. Descanse o seu coração em Deus. Deus tem mais para a tua vida. Perdoe e siga perdoando e oferecendo flores. Né? A flor aqui é uma metáfora, mas que você possa servir as pessoas da melhor forma. Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Esse é o papel do cristão. Independente do cenário em que ele esteja vivendo, o nosso papel, com prazer, é imitar a Jesus Cristo. Ainda que muitas vezes pareça difícil. Imagine Jesus naquela cruz, enquanto era perfurado o seu corpo com pregos, lança furando o seu lado, sofrendo dores terríveis e inimagináveis. E ele olha aquela cena e ele dirige os seus olhos a Deus, aos céus, ao Pai e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que possamos imitar Jesus e dizer também: perdoa, Deus, aqueles que nos oferecem lixos em vida. E que nós possamos continuar espalhando o teu perfume e entregando as rosas, mais uma vez como metáfora, entregando as rosas para todos aqueles que nos cercam. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.